Olá galera, boa noite. Eu sou o professor Luciano e esse é o canal Filosofia para Iniciantes. Se você ainda não curtiu o canal, curta aí, compartilha, espalha essas videoaulas para outros colegas, outros conhecidos, viciados também em filosofia, assim como a gente, e que é para que o YouTube saiba que esse conteúdo aqui é importante para esse tema que é a filosofia, beleza? Solte a vinheta aí que nós vamos começar sem mais delongas. Bom, primeiramente, eu quero agradecer aos 54 inscritos no canal. Obrigado por estarem conosco e continue, porque teremos muito mais conteúdos aí, beleza? Então vamos começar. Na aula passada, nas videoaulas anteriores, nós falamos da primeira síntese do tempo, que é a síntese do presente. Lembrando que eu estou fazendo uma sequência de videoaulas para perseguir o problema do tempo no livro Diferença e Repetição, do filósofo Gilles Deleuze, filósofo com o qual eu venho flertando aqui há bastante tempo. É um filósofo que eu tenho estudado desde 2015, né? Além de tudo, é um filósofo que está na interlocução de um dos professores que eu acompanho aí de forma virtual, que eu conheci na internet, um professor chamado Cláudio Piano. Então vamos lá. Essa é um terceiro momento que a gente vai falar agora da segunda síntese do tempo. Já falamos da primeira síntese, repito, e agora a gente vai falar da segunda síntese do tempo, tá? Mas enfim, a aula ela tem uma temática, que é a relação entre sujeito e objeto na filosofia de Gilles Deleuze, tirado já do livro que já comentamos, Diferença e Repetição, no capítulo 2, a repetição para si mesmo, tá? A gente vai dar sequência aí, a gente vai depois falar de outros temas do livro, vamos trabalhar também outros livros do filósofo Deleuze, e outras temáticas aí da filosofia, tanto clássica, quanto moderna, quanto contemporânea. Mas aí eu preciso também da ajuda de vocês, para que curte aí as videoaulas, comentem, tá? Lembrando que quando a gente trabalha a filosofia e flertando com o filósofo Gilles Deleuze, a questão aqui não é entender filosofia, e sim pensar filosofia. Ora, entender filosofia, você tem vários cursos aí, você tem altos professores gabaritados aí no YouTube há bastante tempo, e esses professores trabalham em cursos de filosofia, né? Eles vendem aulas de filosofia aí, há muito tempo. Esse é um tipo de filosofia, tá? A gente respeita, a gente até curte, mas aqui a gente está fazendo de uma outra forma. Aqui a gente está pensando a filosofia. Então, quando você estiver assistindo a nossas aulas, você estará pensando e não entendendo. Entendimento é uma coisa, pensamento é outra. O pensamento é muito mais potente. Aí falando como Nietzsche, como Spinoza e como os estoicos, tá? O pensamento, ele é involuntário. Assim falando como Marcel Proust, ele é involuntário, ou seja, ele é estimulado, ele precisa ser estimulado, ele não funciona sozinho. Ele não é uma atividade da nossa capacidade intelectiva. Não, ele precisa ser estimulado por forças que vêm de fora. Então, forças que vêm de fora afetam o pensamento, e aí o pensamento começa a funcionar, começa a pensar. O Platão já deu uma dica, ele vai dizer que a contradição, quando você encontra, quando a mente, né, ou a razão encontra a contradição, aí sim aparece o pensamento. O dedo anelar, ele é maior, né, que o dedo mínimo e menor que o dedo médio, tá? Então isso, o Platão já dizia que há uma contradição. É uma contradição de natureza. Então, assim que você encontra essa contradição, o pensamento começa ali a funcionar, porque a razão não aceita a contradição. E por que eu estou falando de contradição já para começar a nossa videoaula aí? Porque tudo que a gente falar aqui nessa segunda síntese do tempo, nós vamos estar diante, não da contradição, mas do paradoxo. Então o paradoxo ele vai aparecer ali nos conceitos que nós iremos trabalhar. Beleza? Bom, então alguns apontamentos, pessoal, a respeito da segunda síntese. A gente vai apresentando, a gente vai atravessando da primeira para a segunda e fazendo uma relação entre elas para que quando vocês chegarem na segunda síntese, vocês já estarão com uma potência maior para o entendimento e para o pensamento. Ok? Bom, o presente sempre foi, na verdade, o passado. Tá? A gente vai ver isso mais na frente. Ao mesmo tempo que o presente passa, as coisas que passam estão indo para trás. Então esses são os primeiros apontamentos, tá? Que é a questão do presente. Se o presente existe, ele só existe porque ele é passado. Mas a gente vai ver isso já na questão da segunda síntese. Portanto, não existe ir para frente no tempo. Se existir, é apenas no espaço. Ora, outra questão
A gente tá falando a gente falou da primeira síntese, a gente está falando agora da segunda, e a gente, numa outra ocasião, vai falar da terceira síntese. São 3 sínteses do tempo. Então tem uma síntese que é a síntese convencional, que é a síntese do presente, que é a síntese que o Deleuze vai mostrar como que ela se funda, como que ela se constitui. A gente tem a segunda síntese, que é essa dessa nossa videoaula, e a gente tem a terceira síntese, que é quando o tempo ele aparece sem as formas convencionais que nós conhecemos. Até a segunda síntese a gente ainda consegue entender. A gente já teve temas dos filósofos anteriores que se a gente trouxer a lembrança, a gente consegue entender. Não tem uma certa dificuldade, mas não é uma coisa assim tão impossível de entender. Agora, a terceira síntese não. A terceira síntese do tempo é um esvaziamento do tempo. É quando o tempo deixa de ser tempo. Esse é um problema que a gente vai abordar aí mais para frente, beleza? E por fim aqui, pensar o tempo é abandonar de vez o espaço e abandonar a sucessão. É isso. A questão de sucessão, ela vai ser muito mais potente na questão da terceira síntese, porque aí você vai sair da sucessão. A gente aprende que o tempo, quando era pensado filosoficamente na filosofia clássica, na idade clássica, ele era pensado de uma forma circular. Na modernidade adiante, ele vai ser pensado de uma forma linear, já aí com a proximidade com a ciência. E na contemporaneidade, a gente quer sair dessas duas linhas do tempo, tanto a circular, que tem um deus conhecido como Aion, e tanto a linear, que tem o deus Cronos, que é aí entendido mitologicamente como o deus do tempo. Tá? O deus Aion é pouco conhecido, então ele vai até aí a segunda síntese. Quando a gente, nessa videoaula que a gente está falando de segunda síntese, a gente pode falar aí já um pouquinho do deus Aion, mas ele vai ser expresso mais potentemente na terceira síntese do tempo. Por quê? Porque vai ter obra do Deleuze que ele não vai ficar assim, didaticamente, esmiuçando primeira, segunda, terceira síntese. Quando o Deleuze vai falando de tempo, por exemplo, no seu livro Cinema-Tempo, né, ele vai estar falando de tempo já voltado para a terceira síntese. Né? Ele vai partir, claro, da primeira, vai elaborar a segunda, vai mostrar momentos do cinema onde aparece a primeira síntese, a síntese do presente, vai mostrar momentos do cinema onde aparece a segunda síntese, a síntese do passado, e vai mostrar a terceira síntese também, momentos do cinema onde vai aparecer a terceira síntese. E já de antemão eu deixo claro aqui que essa terceira síntese tem a ver com isso, desse terceiro apontamento aqui, de um abandono da sucessão e aonde o tempo se separa de vez do movimento e do espaço. Bom, eu coloquei aqui uma expressão que é um subtítulo: Didática do agenciamento em filosofia da diferença. Então, quando a gente fala da filosofia da diferença, que é o complexo geral da filosofia do Deleuze, Deleuze é um filósofo da diferença. Existem outros filósofos? Existe. Derrida, alguns outros filósofos contemporâneos que são considerados filósofos da diferença. Tá? Mas aqui, especificamente, estamos trabalhando com Deleuze. E o Deleuze, sendo filósofo da diferença, ele trabalha muito com agenciamentos. O que é agenciamento? Você pegar uma palavra e fazer uma mistura com outras palavras e tirar a síntese dessa mistura. Né? Ou seja, o efeito do encontro dessas duas palavras, desses dois conceitos. Eu vou dar um exemplo. Você conhece na filosofia, para quem não conhece, basta acessar nossas videoaulas anteriores, a gente já tem falado que o manual de filosofia, quando vai explicar a filosofia do Platão, por que eu insisto na filosofia do Platão? Porque eu sou professor de ensino médio, de filosofia, em escola pública, escola do Estado do Rio. Então, toda vez que a gente entra em contato com a filosofia, para os estudantes, aqueles que já ouviram falar de filosofia, sempre ouviu falar no máximo de Platão, nunca ouviu falar de Aristóteles. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que o senso comum, no Brasil, claro, que são leigos em questão da filosofia, infelizmente, a educação brasileira tem um problema gravíssimo em divulgar o pensamento filosófico e tratar a filosofia como uma disciplina importante. A gente tem acontece esses problemas. Então, quando a gente encontra a maioria das pessoas no Brasil que estudou filosofia, só lembra do conhecimento da filosofia do Platão e pouquíssimo avança um pouco mais em Aristóteles, estoicos, né? Agora, por conta da internet, por conta dessas redes sociais, novas redes sociais, a filosofia também ela está pegando carona aí e sendo divulgada ou seja, sendo revisitada, por essa juventude que tem acessado mais essas redes sociais. Mas enfim, a galera só conhece Platão. E Platão, ele tem ele aparece nos manuais de filosofia como sendo o filósofo de dois mundos. O primeiro mundo, o mundo sensível, o segundo, o mundo inteligível. Onde vai aparecer dificuldade? Quando a filosofia começar a agenciar os conceitos, que é isso que ela faz. Só quem está detectando isso é o filósofo Gilles Deleuze. Deleuze está mostrando o quê? Olha, a filosofia, ela sempre trabalhou com criação de conceitos. Então a filosofia, pessoal, ela é muito sutil na questão do conceito. Ela não é isso que as pessoas têm mostrado aí, até mesmo nas redes sociais, que a filosofia é uma questão moral, que a filosofia é uma questão para você viver melhor, que a filosofia ela tem dicas para você viver bem, ou seja, ela não é uma autoajuda, muito pelo contrário. A filosofia
ela precisa de um desconforto inicial para que você possa entrar em contato, como eu já disse, com o pensamento. Se você não sentir um desconforto ao entrar em contato com a filosofia, você não vai chegar adiante com o pensamento filosófico. Você vai parar no meio do caminho. Por isso que a nossa aula aqui ela vai causar em você um desconforto, mas um desconforto estético, um desconforto filosófico, tá? Por conta da maneira como a gente agencia as palavras, ou seja, como a gente mistura as palavras. Então, por exemplo, eu pego a palavra sensível, que fica abaixo da linha. Platão tinha uma linha, né? Voltando aí a questão do Platão, nos manuais, Platão tinha uma linha dividida, embaixo é o mundo sensível inferior e acima o mundo inteligível superior. Ora, vamos pegar uma palavra e mostrar para vocês como funciona o agenciamento. Você pega a palavra essência. Agora o que eu faço com ela? Eu misturo ela com a palavra sensível, e depois misturo ela com a palavra inteligível. E aí vai gerar novos conceitos, por conta desse agenciamento. Então a gente chama de agenciamento. Eu misturo, seria essa mistura, né? Essa mistureba aí, eu pego a palavra essência, misturo com a palavra sensível. Quando a essência está na sensibilidade, ela se torna uma essência física. Quando a essência está no mundo inteligível, ela se torna uma essência racional, uma essência lógica. Tá? Quando ela está em si mesma, sem aparato nenhum, sem mistura nenhuma, ou seja, quando eu misturo a palavra essência com ela mesma, ela se torna metafísica. Então vai ter esses agenciamentos aí. A essência na sensibilidade, a essência no inteligível. Beleza? E a essência em si mesma, a essência sem mistura, que a gente chama de essência pura. A essência pura, ela vai ser chamada de metafísica, e o Platão ainda vai dar um outro conceito, ele vai chamar de ideia. O Platão vai chamar de ideia. Ora, então a ideia em Platão é uma essência. A razão, a essência na razão é uma questão lógica, do entendimento. A essência abaixo da linha, no mundo sensível, ela é uma questão material, ela é uma questão física, ela é um corpo. Tá? E a essência também, na razão, ela se torna uma linguagem. Isso são agenciamentos. Quem está detectando isso é o filósofo Gilles Deleuze. Beleza? Então, isso é agenciamento. É assim que o Deleuze trabalha. Se você entender, até aqui, você vai poder se caminhar, né, nos termos que vão aparecer agora. Bom, então nas aulas anteriores nós falamos da primeira síntese do tempo, nós mostramos o problema do hábito. A gente vai dizer que tudo isso está acontecendo aqui, pessoal, é uma síntese passiva. Por que uma síntese passiva? O que é passividade? Em filosofia, e em filosofia do Deleuze, passivo é o contrário de ativo, é o contrário de ação. E passivo tem a ver com paixão. Então, ação é uma força de dentro para fora. Paixão é uma força de fora para dentro. Então, por isso que eu coloquei lá a relação de sujeito e objeto. É passivo porque está vindo de fora para dentro e está modificando o sujeito. Por isso, a palavra diferença. Tá? Eu não sei o que é relação sujeito e objeto. Eu tenho uma videoaula explicando isso aí. Então, vai lá, na nossa videoaula anterior, dê uma passada lá, depois volte nessa aula aqui para você entender. Tá? Então, a relação sujeito-objeto em Gilles Deleuze, aqui, já na segunda síntese do tempo, a gente já está falando da singularidade espiritual, passando para a individualidade humana, ou seja, saindo da passividade para a atividade. Então, a passividade, que é patos, vem de fora para dentro, está vindo do objeto para o sujeito. Tá? Mas esse objeto não é um objeto, conhecido pela individualidade humana, mas conhecido pela sua parte passiva, pela sua paixão, ou seja, então é mais intensa. E o Deleuze tem um termo para isso, ele chama de transcendental. Então, para entender a relação sujeito-objeto em Deleuze, já na segunda síntese do tempo, você tem que entender que já estamos no campo transcendental. Tá? O campo transcendental aí tem uma ligação com o caos. O caos lá em Platão, que aparece no diálogo Timeu, né, na criação do mundo. Então, a primeira síntese do tempo é uma síntese do presente. Então, vai surgir aí, a gente está mostrando como se funda, como nasce o tempo no sujeito humano. Então, o sujeito humano ele é desdobrado entre aquilo que nós conhecemos. Né? Isso que sou eu agora, é um sujeito, um indivíduo humano. Então a gente está colocando aqui um sujeito que tem os órgãos vitais, percepção, memória, linguagem, razão, o corpo físico, né, os 5 sentidos principalmente. Isso seria chamado de individualidade humana, seria chamado de indivíduo. Mas na filosofia, lá na Idade Média, com os teólogos, com os filósofos cristãos, fazendo teologia, e teologia racional, ou teologia usando os métodos da filosofia racional, da filosofia lógica do Aristóteles, já vai aparecer ali uma ruptura dessa individualidade. E a expressão filosófica mais conhecida para esse termo, eu não vou me desdobrar aqui, chama-se a navalha de Ockham. Quando aparece a navalha de Ockham, o Guilherme de Ockham quer purificar a ontologia que o Aristóteles deixou poluída. Por que o Aristóteles deixou poluída? Porque para a ontologia, que significa realidade, o que era realidade para o Aristóteles? O indivíduo, tudo bem? Mas ele também colocava como realidade existente, que aí é a ontologia, as palavras, o conceito racional. Então, a generalidade, por exemplo, a gente não pode admitir hoje no século XXI que a palavra animal é existente. O Aristóteles sim era existente, porque a palavra animal tinha mais valor do que o animal em si mesmo, o animal palpável. Por quê?
partindo do seu mestre Platão. O animal palpável, ele vai morrer um dia, vai se extinguir, né? Vai morrer um animal hoje, vai morrer um animal outro dia, vai sempre morrer um animal físico. Mas o animal conceito, ele é universal, então ele é eterno. Então, para o Aristóteles, essa eternidade da razão lógica conceitual era considerada ontológica, tinha uma existência, tinha um valor existencial. Ora, o Guilherme de Ockham, quando fizer a navalha de Ockham, ele vai fazer a navalha de Ockham justamente indo contra essa visão do Aristóteles. Vai dizer, a linguagem, né, o conceito racional, universal, que serve para todos, não é do campo ontológico, é do campo da semiótica, é do campo da linguagem. Então ele faz uma cisão, ele corta. Então deixa só o indivíduo na ontologia. Então só o indivíduo existe. Só o indivíduo existe. Seria ali a primeira proposta do Aristóteles. Mas o Aristóteles ainda acrescenta a questão lógica e racional, porque ele é um cientista, ele está numa época clássica, então a ontologia para ele ela é muito poluída ainda. Então quando o Guilherme de Ockham faz essa navalha, ele joga a linguagem para um lado e joga a ontologia para o outro. Vai chegar no século XX, aí já é Deleuze. Deleuze vai encontrar um filósofo, um pensador chamado Gilbert Simondon, que vai começar a fazer uma cisão no indivíduo. Então você terá um indivíduo de um lado e um outro termo do indivíduo por outro. Aí ele chama de singularidade. Essa singularidade que até aparece na ciência aí, como questões aí do buraco, relacionadas ao buraco negro, a palavra singularidade, ela se refere ao quê? A uma parte do indivíduo que não é individual. Essa parte do indivíduo que não é individual é pré-existente ao indivíduo, ela é anterior ao indivíduo. É essa parte singular que nós estamos chamando aqui de singularidade espiritual. É essa singularidade, é essa parte do indivíduo, que também vai ter um nome de transcendental, que também vai ter um nome de caos, que é uma parte que você só acessa se você se livrar das faculdades, aí já entra a questão kantiana, se você se livrar das suas faculdades vitais, né? Das suas faculdades humanas individuais. Como que se faz isso? Essas faculdades humanas, elas têm uma vontade por trás. Então, elas funcionam com um determinado fim. Então, Deleuze vai dizer, se essas faculdades funcionarem sem a proposta da vontade, você estaria diante dessa sua parte que é singular. Então, a gente está chamando dessa... Ele mesmo, Deleuze, diz em certos momentos que essa parte singular é espiritual. Ele usa esse termo espiritual para explicar aí as sínteses do tempo. Tá? Então, a síntese... O tempo é uma coisa, o tempo está relacionado a um indivíduo, à atividade, né, às faculdades vitais funcionando normalzinha. Quer dizer, um exemplo, se você tomar uma bebida alcoólica, as suas faculdades elas passam a funcionar não de forma voluntária, mas de forma involuntária. Você quer ir para o lado, o seu corpo vai para o outro, as suas faculdades não estão a serviço da sua vontade. Poxa, então a gente está entrando para beirando a loucura, sim. É um pressuposto para você acessar a sua singularidade. A singularidade, aí falando como Spinoza e Nietzsche, é uma potência, é uma força que está muito mais próxima da natureza. É como se você entrasse num buraco negro, aí flertando com a ciência um pouquinho, é como se você entrasse no buraco negro e lá dentro a sua parte individual desaparecesse e só ficasse a sua parte singular. Então, como que seria essa parte singular? Será que essa parte singular viveria? Ou ela desapareceria? Bom, o que a gente pode dizer, especulando, porque essa filosofia é especulativa, a gente pode dizer que, aí com Deleuze, que essa parte singular, ela pré-existe ao indivíduo, ela é anterior ao indivíduo, tá? Então existe uma noção de passado aí, que vocês vão entender na videoaula. Show? Então só para a gente relembrar a primeira videoaula, olha, o presente vivo é a primeira síntese do tempo, a gente mostrou aqui que o presente vivo ele é passivo, ele nasce numa síntese passiva, ou seja, numa individualidade espiritual que nós chamamos de singularidade. Aí é antes do indivíduo aparecer. Tá? Então, antes do indivíduo aparecer, antes do indivíduo humano aparecer na Terra, já existia uma pré-existência singular. E o que seria essa pré-existência singular? O Deleuze vai nomear como o princípio da matéria. Uma matéria ainda pré-orgânica. Então ele vai dizer ali, e é ali que ele está tirando o quê? As primeiras noções de tempo. E as primeiras noções de tempo estão próximas das primeiras noções de matéria, de constituição do mundo. Tá? É por isso que é transcendental. Então é passivo. E dentro dessa passividade você tem a noção de passado e futuro. Mas você não pode chamar de passado e futuro. Por quê? Porque ainda não é indivíduo humano. Passado e futuro é uma noção, lembra que eu falei? A questão de tempo é uma noção humana. É uma concepção do indivíduo pronto. Tá? Então o indivíduo já é um indivíduo pronto, que já tem as suas particularidades. Aqui a gente está falando de uma singularidade. Então a gente não pode chamar de passado. Então Deleuze toma cuidado e chama de retenção. Então as forças que vêm de fora, elas vêm de forma repetitiva. A gente pode dar o exemplo do tic-tac, tic-tac, tic-tac. Então lá fora na matéria você tem, que seria o objeto, você tem o tic, você tem o tac. O tic nasce e some, o tac nasce e some. Mas acontece alguma coisa no espírito, nessa singularidade espiritual. Ele vai reter o tic. E antes do tac aparecer de novo na matéria, ele já apareceu no espírito de forma antecipada. Então você retém e antecipa, retém e antecipa. Ora, essa retenção e essa antecipação vai gerar no indivíduo humano uma atividade chamada de passado e futuro. Mas isso está se dando no hábito. Tá? Então é o hábito que está começando a constituir o tempo. Então
A gente não pode chamar de tempo aqui, porque a gente, repito, não estamos ainda na individualidade humana. Bom, então avançando um pouco mais, na segunda síntese do tempo, que é o passado puro, lembrando que a gente vai nascer o presente, e esse presente na síntese passiva, quando ele estiver na síntese ativa, ele só apareceu na síntese ativa, na individualidade humana, social, política, né, como você queira dizer, por conta da duração. Então vai haver uma duração ali que a gente vai colocar daqui a pouquinho. Então você tem o corpo material molecular, tá vendo? Por isso que eu falei que a questão de tempo nasce junto com a questão de matéria. Então a gente não está falando da matéria propriamente dita, a gente está falando de uma micromatéria ainda, né? Então a gente está falando da microfísica da matéria. Por isso que eu chamei de corpo material molecular, seria o objeto. Tá? Então aqui existe o quê? Repetições. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Né? Então você vai ter o corpo passivo espiritual e vai ter o indivíduo humano psicossocial. Então essa primeira noção de tempo, tá? Que se você estudar a ciência, vocês vão ver lá que tentaram procurar no cérebro, ou ver como que o cérebro trabalha a questão do tempo, aí fizeram experimentos com ratos, né? E viram que tem uma questão de aumento de temperatura, aí tem uma questão de rapidez do tempo, um esfriamento da temperatura, aí você tem uma outra percepção de tempo. Então, vocês vão ver que aqui na filosofia não é uma questão psicossocial, não é uma questão psicológica, é uma questão espiritual. Mas não é uma espiritualidade religiosa, é uma espiritualidade pré-psicológica. Né? Se você quiser chamar de parapsiquismo, pode chamar, mas a filosofia, o próprio Deleuze, chama de metapsiquismo, metapsicológico. Tá? Para mim, a gente pode até aí discutir qual a diferença entre parapsiquismo e metapsiquismo, ou metapsicológico. A gente pode tentar entrar nessas duas vertentes aí. É claro que elas não vão se casar, mas a gente pode fazer analogias aí. Show? Então aqui são a primeira síntese, tá? A primeira síntese passiva, ela é do hábito, que é o presente vivo. Esse presente, ele vai gerar no indivíduo humano um passado e um futuro. Esse passado vai aparecer em forma da memória, né? É a memória, e o futuro vai aparecer em uma forma de previsão. Tá? Então a ciência, quando ela for trabalhar com a questão do tempo, ela vai estar, ou a questão da individualidade, o cerne da ciência está dentro dessa questão do futuro, a questão de prever. Né? Por isso a questão de generalidade. Né? Então a generalidade aristotélica tinha a ver com esse futuro aqui? Sim, já é um futuro. Então aqui a gente já pode colocar uma questão menos empírica, e mais racional. O passado, talvez a gente coloque uma questão mais empírica, tanto que o Hume vai explicar, né? Os empiristas vão trabalhar mais com a questão da memória, tá? E os racionalistas vão trabalhar mais com a questão científica. Tá? Então seria essa a distinção aqui. Bom, mas o que interessa é que o passado, agora sim a gente vai poder chamar de passado, ele só é passado porque lá na síntese passiva ele já foi retenção. Já houve uma retenção espiritual que no indivíduo vai ter essa noção de passado. Lembrando que essa desdobra que a gente está fazendo aqui, numa microfísica, numa pré-existência, num transcendental, é para vocês entenderem. Tá? O que acontece mesmo, o que existe mesmo, é só indivíduo humano psicossocial. Quando a gente fala de corpo passivo espiritual, de corpo, e de corpo material molecular, aqui na verdade seria até um indivíduo e não um corpo, né? Um indivíduo passivo espiritual e aqui um corpo, a gente está falando de pré-existências, tá? Então, na verdade, não chega a ser, é uma subsistência, não é uma existência ainda, propriamente dita, mas é uma realidade, tá? Então, na filosofia existe uma diferença entre real e existente, tá? Nem tudo que é real existe, e isso aqui é um exemplo clássico disso. Então, vamos avançar aí, que a gente tem mais coisa para explicar. Bom, então, a gente está tratando aqui conceitos agora virtuais ou caóticos que significam o tempo. Lembra que eu falei que quando a gente trabalha aqui na segunda síntese, as terminologias são transcendentais e sofrem o efeito do paradoxo? Então eu coloquei aqui, há paradoxo no modo de entender os conceitos aqui, beleza? Então vamos seguir aqui. O próprio Deleuze dá esse exemplo. Você teria aqui a matéria orgânica espiritual, tá? Você teria a matéria orgânica espiritual ou o objeto molecular. Então aquela relação ainda sujeito-objeto, mas aqui de uma forma mais transparente, tá? Bom, a Terra seria o fundamento, ali seria o hábito, e o presente está nascendo ali. Então o presente seria essa plantinha, que eu estou avançando no slide posterior. E o que viria, né, o que viria do céu, que seria a chuva, para molhar ali a plantinha para ela crescer, seria as atividades, as sínteses ativas. As sínteses passivas vão atravessando até chegar nas sínteses ativas. Você parte da passividade, da paixão, do patos e termina na ação, na individualidade. Beleza? Então aqui você tem o objeto e aqui você tem o sujeito, ainda do plano transcendental. Então, as terminologias ligadas ao tempo, repetição. Poxa, nunca ouvi falar que repetição tem a ver com tempo. Mas aqui é a filosofia do Deleuze. A filosofia do Deleuze tem essa particularidade. Então a repetição ela sofre o efeito do feitiço. Então o que seria o feitiço? Lá na primeira síntese do tempo, na aula anterior, eu disse que há uma contemplação. Na hora que há a repetição, tic-tac na matéria molecular, pode chamar também de matéria espiritual, não tem problema. Porque a relação sujeito-objeto é uma relação
que se imbrica, né? Então, quando você tem tic-tac, tic-tac, nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, na matéria molecular, numa velocidade ininterrupta, o espírito ao contemplar, isso quer dizer o quê? Que na matéria nada muda. Nada muda, a matéria não sofre nenhum efeito do sujeito espiritual. A matéria continua a mesma. Então, na matéria, o tempo não passa. Se houver tempo na matéria, o que há na matéria? O Deleuze tem uma expressão que eu não coloquei aqui, que chama-se meias momentânea. Então, a relação de tempo aqui é meias momentânea. Seria, ou seja, uma relação momentânea de tempo, fragmentos de tempo da matéria. É o sujeito que vai provocar, que vai fundar o tempo, né, numa questão de hábito, na hora em que ele faz o quê? Contemplação, na hora que ele contempla a matéria. Isso mostra o quê? Que o sujeito é praticamente obrigado, né? Ele é enfeitiçado pela força que vem de fora da matéria. Então ele é enfeitiçado a conhecer a matéria. Tá? Então é uma questão, olha lá, que você tem, por natureza, ter conhecimento. Então conhecimento é uma coisa assim, hoje eu vou adquirir conhecimento, eu vou ler um pouquinho, amanhã eu leio. Não, isso é natureza. O ser humano tem, aí eu falando como Aristóteles, tem desejo de conhecer. Tá? Ou, se você pode dizer, há uma força do objeto que faz com que o ser humano seja aprisionado ao conhecimento. Beleza? Então, o que acontece? Aqui o Deleuze coloca de uma forma magnífica e linda que há uma contemplação. O espírito contempla a repetição na natureza e funda nele retenção e antecipação. Então, eu coloquei aqui o conceito que eu busquei no Google, o conceito de contemplação, e achei feitiço e magia, e joguei aqui. Isso é agenciamento, tá, gente? Mas não está certo. O conceito que o Deleuze usa, aí vem um acadêmico deleuziano me dizer, o conceito que o Deleuze usa para contemplação não tem nada a ver com feitiço, não tem nada a ver com magia. Eu não estou flertando com a academia. Eu estou aqui pensando com os meus companheiros aqui do canal. Então, eu segui a questão de magia. Se eu quiser descartar posteriormente ou em outra videoaula, eu descarto. Tá? Pode acontecer que em outra aula eu coloque a palavra contemplação com outro conceito. Eu estou fazendo outros agenciamentos. Aqui eu estou fazendo, nesse momento, o agenciamento do termo contemplação com a ideia de feitiço. Então, esse feitiço, ele é jogado na própria matéria. Mas ao jogar o feitiço na matéria, a matéria não muda. Né? Muda no sujeito. Por isso que o Deleuze começa o capítulo dizendo: a repetição nada muda no objeto que se repete, mas muda alguma coisa no espírito que a contempla. É a questão do feitiço. Então, a repetição só para o efeito do feitiço, mas esse efeito só vai ter, você só vai sim perceber o efeito desse feitiço no sujeito. A gente só está percebendo o efeito do feitiço no sujeito. Na natureza, nada. Na dica de nada. Tá? Então, o primeiro termo é repetição, sofre o efeito do feitiço. O segundo é contemplação, que é o próprio feitiço. O terceiro é a contração, que vai gerar o passado, tá? Mas ainda é uma questão espiritual. O quarto conceito paradoxal, todos eles são paradoxais, é uma síntese. E toda a síntese é originária, ela está originando alguma coisa. Então, essa síntese aqui, que está saindo da contração, está gerando o tempo. Tá? Então, esse tempo é a fundação. Esse tempo é um tempo fundador. E ele está fundando o quê? O presente. E o presente é algo que passa. Tá? A gente precisa depois explicar, que é ainda nessa aula, por que o presente passa. Então você tem, do presente, vai ter duas imbricações ou desmembramentos que a gente chama aqui de dimensão, passado e futuro. O passado, que é a memória, e o futuro, que é a previsão. Tá? Então são esses, lembrando que da fundação, né, do tempo para o presente que passa, para a dimensão do tempo, a dimensão do presente, que é passado e futuro, né? Lembrando que passado e futuro são dimensões do presente. Tá? O tempo é o presente. Agora, passado e futuro são dimensões desse presente. Tá? O passado é o presente que já passou, e o futuro é o presente que está por vir. Mas todos eles são... Por que o passado não é o tempo? Porque ainda está dentro da síntese, da primeira síntese, a síntese do presente vivo. Então aqui é um presente da atividade. Então só há presente. O sujeito humano, ele é ativo no presente, só existe o presente. Tá? Então, só que a gente está percebendo que quando a gente desdobra o humano para uma pré-existência, já há uma noção ali de passado, que é essa retenção. Tá? Então, por isso é que é paradoxal. Bom, então a gente tem um elemento aqui, eu vou colocar isso aqui depois, tá? Então vamos falar agora que vai cair aqui na nossa questão, que é a diferença, que vai ampliar, vai dar mais potência para vocês entenderem a segunda síntese do tempo, que é o passado puro. Vamos explicar agora o que seria esse passado puro, se já não estamos explicando. Ok? Então vamos desmembrar aqui a questão da segunda síntese. Então, em primeiro lugar, vamos ver a diferença entre fundação do tempo e fundamento do tempo. Ora, o Deleuze vai entender que o presente passando, saindo de uma retenção, de um fundamento, de uma fundação para o fundamento, o tempo que vai desembocar no presente com as suas dimensões, isso só vai ocorrer porque o presente passa.
Só que ele passa, né? Só que essa atividade do passado presente não é muito explicado. Porque a questão da primeira síntese é só para mostrar como o tempo nasce. A gente estou traduzindo Deleuze. O Deleuze quer saber como que o tempo funciona. A gente explicou como o tempo nasce, agora como ele funciona eu não sei. Então por isso que eu preciso de uma segunda síntese. A primeira síntese do tempo não explica como o tempo passa. Ela explica como o tempo nasce, como o tempo passa eu não sei. Olha, porque no indivíduo ainda ativo, além de existir o tempo, esse tempo passa. E pior, ele passa para frente, ele vai do passado para o futuro. E aí você vai estudar ciência, vai buscar as leis científicas, vai entender e vai perceber que não tem nada, não tem nenhuma lei que coloque uma regra que o presente tem, que o tempo tem que ir do passado para o futuro. Não existe essa regra, né? Agora, por que raio, por que cargas d'água o tempo vai do passado para o futuro? Passa pelo presente, vai para o futuro. É impossível de explicar. Até hoje não conseguimos explicar. Porque as leis da física não traz essa obrigatoriedade linear do tempo do passado para o futuro. Então é por isso que a gente precisa explicar, e o Deleuze também quer explicar como que o tempo passa. Ora, então vamos partir para... Ele parte da diferença entre fundação e fundamento. Ele vai dizer, aqui ele já começa a esgotar a questão do presente e vai dizer que existe uma segunda síntese do tempo. Ora, então vamos perceber aí, a fundação do tempo é o presente vivo, que é a florzinha, que eu já tinha falado no slide anterior. A areia é o hábito, tá? Ele vai dizer que existe uma mistura, um corpo se mistura com outro, aí já é o Deleuze, na sua escrita, já trazendo interiormente, né, de forma indireta, o pensamento estoico, tá? Estoico grego, tá, pessoal? Não é o estoico midiático da galera aí, não. Estoico quase que religioso, que o pessoal tem que colocar no YouTube, não. Então ele vai dizer que a chuva seria o fundamento do tempo, mas a chuva aqui seria a memória. Então a memória seria essa chuva que faz com que o presente, que é essa florzinha, floresça. Então o que é florescer o que seria esse florescer do presente? Passar. Então a memória seria aquilo que faz o presente passar. Ora, o que teria na memória que faz com que o presente passe? A questão seria o passado. Então o presente vivo, ele passa, até se transformar num elemento, né, da atividade. Ele sai da passividade e entra numa atividade. Então há dentro da memória uma questão chamada de passado. Então esse passado seria o passado puro. Não está aqui, né? Mas vamos colocar lá atrás. Olha só. Aqui, ó. Então você tem uma síntese ativa da memória, né, que o presente vai fundar uma síntese ativa da memória, e essa memória vai gerar um passado puro. Esse passado não é o passado que é uma dimensão do presente, porque esse passado que é a dimensão do presente é o presente que passa. Então, pessoal, a gente, até hoje, até a nossa aula, ou até Deleuze, você só conhecia o passado enquanto presente que passa, ou seja, antigo presente. Agora você não conhece o passado puro. Esse passado puro nunca foi presente, mas ele é o fundamento. Então vamos voltar aqui. Ele é o fundamento do tempo. Ele está dentro da memória. Então há dentro da memória, que é uma faculdade, uma molécula, uma potência transcendental, né? Porque essa síntese passiva é o presente puro. Uma segunda síntese passiva, que é o presente puro. Ou seja, uma síntese ativa, que é a memória, que ela nasce também no hábito, vai gerar uma outra síntese mais potente do que o presente, que é o passado puro. Esse passado puro é o que faz com que o presente passe. Então agora eu expliquei. Por que o presente passa? Porque existe junto com ele, mas sem existir, porque é síntese, então é pré-existente. Toda vez que a gente fala de síntese, a gente está juntando uma coisa com a outra, né? A síntese é uma junção, mas a síntese do passado, o passado puro, ele não existe, mas ele é a condição de possibilidade da existência do presente. E o presente passa, e ele tem duas dimensões, passado e futuro. Então a gente, para educar, para ficar didático, a gente chama esse passado ativo do presente de presente antigo e chama o passado que está na memória de passado puro. A questão é, como que você acessa o passado puro? Então vamos entender aqui que agora eu virei profético. Eu virei profeta. Vamos lá na questão aqui, ó. O presente sempre foi, na verdade, o passado. Porque a condição do presente ser presente, ele só é presente porque ele passa. E o que faz com que o presente passe é o passado puro. Uma síntese que não existe, que é pré-existente, mas que insiste junto do presente. Então o que o Deleuze está mostrando? Que ao mesmo tempo que o indivíduo humano tem o tempo presente, uma coisa que não devia acontecer, mas que acontece, é o presente passar. Então Deleuze vai explicar. Quando o fato do presente passar só acontece porque existe, de forma invisível, estou falando de forma didática, de forma invisível, um outro tempo ali forçando o presente a passar. Esse tempo invisível que faz o presente passar é o passado. Mas o passado não é presente. E esse passado não é acessado pelo indivíduo vivo, pelo indivíduo psicossocial, pelo indivíduo humano. Ele só pode ser acessado. E aí, antes de responder, o Deleuze faz a pergunta, né?
Será que a gente consegue acessar o ser do passado? Será que a gente consegue acessar esse passado que nunca foi presente? Aí eu preciso mostrar para vocês a leitura que o nosso professor e mestre Cláudio Piano coloca de uma forma magnífica, linda, sobre essa questão do presente que está ali ao lado do passado puro, gerando um outro passado que ele está chamando de antigo presente, né? E tenta explicar o que seria esse passado puro. Esse passado puro que nunca foi presente, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu surtei um passado que nunca foi presente, porque toda vez que a gente fala em passado, aquilo que aconteceu ontem, na verdade a gente viveu hoje. O que eu estou fazendo agora já é passado, né? Daqui a alguns tempos será passado, então eu vivi, mas o passado puro, não, eu não vivi. É ele que está fazendo com que eu perceba que o que eu estou fazendo agora vai ser passado daqui a um momento, daqui a alguns minutos, né? Então, ou seja, por conta da duração do tempo, existe por trás dessa duração do tempo presente, ao passado. E essa duração, você olha para trás e você acha que aquilo que está para trás é passado. Não, é apenas o presente que está se estendendo. É o presente da duração. Existe ainda um passado que nunca foi presente. Então vamos ver como que o Cláudio Piano define essa relação entre o presente, com sua dimensão, que seria o passado, mas ele coloca como presente antigo, e o passado puro, que nunca foi presente. Olha como é que ele diz. Eu vou dizer que esses antigos presentes são peixes, e que esses peixes têm que estar em um lugar. Esse é o passado, que é uma dimensão do presente. Esse lugar é o mar. Os peixes ficam no mar. O que são os peixes? São os antigos presentes. Quando a memória funciona, por isso que eu disse, existe uma molécula, uma potência dentro da memória, chamada passado puro, e que é transcendental. Ela não existe, ela só é uma potência, ela é um sentido dentro da memória. Quando a memória funciona, ela é como um anzol. Ela vai lá e pesca os peixes e os traz para o presente. Isso que é a memória. Ela traz o antigo presente para o presente, atual. A reminiscência não trabalha com peixes, trabalha com o mar. O mar é o tempo puro que abriga os peixes. Então, o que ele está dizendo aqui é que, embora o Deleuze tenha dito que a síntese do tempo, a segunda síntese do tempo, que é o passado puro, ela se origina, ela se fundamenta na memória, ela não pertence à memória porque ela é transcendental. Então a memória, ela funcionando, ela vai lá e faz com que, a memória funcionando normal, ela vai lá no mar e pesca o peixe e traz para o presente. E aí, esse peixe, que seria passado, se torna uma dimensão do presente. Agora ele está dizendo uma outra coisa que eu já vou colocar aqui. A reminiscência seria aquilo que vai diretamente no passado puro, você vai lá no mar, vai lá no passado puro. A reminiscência não pega um peixe e traz para o presente como uma dimensão do presente. A reminiscência mergulha no passado puro e ali se afeta e se intensifica com esse passado. Tá? Mas vamos explicar aqui de uma forma mais poderosa esse texto magnífico do Cláudio Piano, até para vocês entenderem. Então, olha só, o que seria aqui, fazendo um resuminho, né? Olha só, resumindo aí para vocês, pessoal, a fundação do tempo é o presente que, ao se constituir no hábito, se torna sucessivo, por contrair e antecipar repetições, já explicamos. Agora, olha só, o fundamento do tempo é a memória. Então, estou colocando aqui, para ficar mais potente, os termos aqui deleuzianos, do próprio livro, na íntegra. O fundamento do tempo é a memória ativa, lembra lá? Acabamos de ler, Cláudio Piano disse magnificamente. A memória faz o quê? A memória, ela trabalha assim, ela vai lá no passado puro, mas ela pesca peixe e traz esses peixes, aqueles eventos do passado, e atualiza esses eventos no passado. Né? E esses eventos atualizados tornam-se uma dimensão do presente, ou seja, um presente antigo, que nós erroneamente chamamos de passado. Tá? Porque a gente não é filósofo, então a gente para ficar mais fácil, para simplificar, a gente chama de passado. Como aqui é filosofia, e como eu disse, filosofia é agenciar conceito, misturar conceitos e dar novos significados para as palavras, nós estamos dizendo isso. O que nós chamaríamos de passado do presente, e aí a gente até remete a um filósofo chamado Santo Agostinho, que lá no seu livro Confissões, tem um capítulo 11, que ele vai dar algumas terminologias a esse encontro que ele teve com o passado puro. Ele vai até chamar de passado do presente, né? Que depois vai virar aí nomenclaturas da gramática, quando a gramática for trabalhar o tempo, tá? Então, olha só, que gera um tempo passado transcendental não existente. Portanto, mesmo sem existir, ensina o presente a passar. Tá ok? Aí, essa é a questão. Toda a nossa realidade e existência é uma representação. Olha o problema agora. Toda a nossa realidade e existência é uma representação. Voltando lá àquele primeiro tópico de que o presente, na verdade, é um passado. Então, tudo aquilo que você está vendo nesse momento é representação, porque já passou. As suas faculdades vitais, né, corpóreas e psicológica ou psico-orgânicas, elas atualizam aquilo que já passou.
Então já deu o exemplo da maçã. Você deixa a maçã ali, rapidamente a maçã deteriora. Ou seja, a maçã mostra pra gente que aquela deterioração, que seria o caos, é o passado que já passou, né? Então é o passado que nunca foi presente. Então há aquele deterioramento ali. Mas a gente, no dia a dia, a gente não percebe, pelas nossas faculdades ativas, a gente não percebe essa deterioração, essa velocidade da destruição da realidade em si mesma. Né? Então, o que a gente vê é uma realidade adulterada, ou seja, é um filme gravado. A gente não vê o filme ao vivo, que é a realidade ao vivo, nua e crua, porque a maçã degradante ali, que começa a escurecer, começa a se degradar, aquilo ali seria a realidade ao vivo. Agora, imagina se a gente entrasse em contato com a realidade ao vivo. A gente não suportaria. Então, as nossas faculdades ativas têm o poder de fazer representações. É um problema que o Deleuze vai trabalhar também em relação a essas síntese do tempo, a questão da representação. Então, ele vai dizer que nós, não vai dizer assim, mas estamos traduzindo toda a nossa realidade e existência é uma representação. Então, olha o que é representar. É tornar presente aquilo que já passou. Né? É tornar presente aquilo que já passou, ou seja, é uma atualização, é uma gravação que a gente não quer. As nossas faculdades não nos deixam acessar o filme ao vivo. A gente só acessa o filme gravado. E o filme gravado ele não tem as emoções do momento ao vivo. Os erros de gravações, as incompatibilidades, né? As imperfeições, tudo que o ao vivo traz pra gente. Então a gravação é uma suavização. A gente vê lá tudo perfeito, bonitinho. Mas é uma representação. Então o que o Deleuze vai dizer? O que o Deleuze vai dizer aqui? O Deleuze vai dizer o seguinte, né? Vamos colocar aqui. Ao problema deleuziano. Uma vez que o real, para nós, é uma gravação, né, e o ao vivo já passou, e tudo que é gravado não possui emoções, afetos, sensações, né? Essas emoções do ao vivo seriam afetos, sensações, que seria o caos do ao vivo. Será que podemos acessar esse ao vivo? Ou melhor, será que podemos viver de algum modo o ser em si do passado? Ou seja, já que a realidade para nós é representação, como que a gente tem contato com a realidade em si mesma? Com a realidade que não é representação? Ele vai responder, tá? Ele vai responder. E a gente já respondeu, o Cláudio Piano já respondeu, que é a questão da reminiscência platônica. O Platão já acessava a realidade em si mesma, tá? Ele dizia que a reminiscência, ao fazer reminiscência, você estaria entrando em contato com a originalidade, tá? Mas lembra que se você for lá na minha primeira aula, vocês vão ver que a reminiscência é lembrar dos tempos originais e não lembrar do caos, né? Então tem uma questão aí. Tá? Que é um problema que a gente pode solucionar mais para frente. Eu prefiro ficar aqui com a memória involuntária, que seria, a memória involuntária seria sim, você entrar em contato com o passado puro. Então, a memória, como ela já produz, é nela que nasce o passado puro, mas o passado puro não pertence a ela, porque é uma síntese, e essa síntese, na questão, não é existente. Como é que a memória pode gerar algo nela que não pertence a ela e que nem existe? Olha o problema. Então, há na memória uma outra maneira de memorizar. Ele está dizendo que é a memória involuntária, ou seja, a memória que não funciona do jeito que a gente quer. Ou seja, para ficar mais fácil, é uma memória que está mais próxima do objeto que do sujeito. Ou seja, é uma memória. Ele está acabando de dizer que, embora a memória seja uma atividade do sujeito humano, do indivíduo, pessoal, vamos colocar aqui, ó, embora a memória seja uma faculdade do indivíduo humano, existe uma rachadura na memória. Existe uma memória voluntária e uma memória involuntária. Essa memória involuntária seria a memória espiritual. Então é ela que faz com que a gente acesse ao passado puro. Então você precisa esquartejar a memória. Não esquartejar, dividir a memória em duas. Uma memória individual, humana, e uma memória espiritual. Então como que a gente acessa o mundo espiritual transcendental em nós, singular? A gente fazendo com que nossas faculdades, ou a gente acessando em nós as faculdades involuntárias, ou seja, ou a gente espiritualizando as nossas faculdades. Seria assim. Beleza? Não vamos esgotar mais, já passamos do tempo. Foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha aí, para que a gente possa passar até um segundo capítulo da segunda síntese do tempo e depois passar adiante aí para a terceira síntese do tempo, o tempo, a pura forma vazia do tempo, tá? Um abraço a todos vocês e até a próxima.